Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade e nós estamos aqui no plenário da Câmara fazendo este programa. Saímos dos estúdios justamente para mantermos a distância, o distanciamento do entrevistado, pois estamos sem máscara, né? E, naturalmente, para que a gente consiga manter aí a segurança de saúde neste momento de pandemia que nós estamos vivendo. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, que estamos usando como cenário para este programa especial, neste mês que comemoramos aí os 170 anos de Blumenau, nada mais, nada menos que o secretário de Cultura do município, o Rodrigo Ramos. Um prazer tê-lo conosco neste programa, secretário. Obrigado pelo convite da TV aqui da Câmara de Vereadores em fazer essa menção para poder falar um pouquinho da história da cidade, desses 170 anos de legado histórico, né, de construção coletiva, social de todos nós, né? Neste programa especial nós vamos falar um pouquinho da história direta do Dr. Blumenau, né, desta figura que saiu da Alemanha e veio aqui fundar a nossa cidade e também dos fatos pitorescos, de tudo que envolveu aí essa aventura de sair da Alemanha e vir aqui para essa região de Santa Catarina e aqui transformar essa terra nessa cidade maravilhosa. Quem foi realmente Hermann Bruno Otto Blumenau? Então, Marcão, o Dr. Blumenau é uma pessoa muito instigante, principalmente para quem gosta de pesquisa, para os historiadores, memorialistas, jornalistas, né? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o contexto social e cultural daquela época, do que motivou ele vir para o Brasil, né? E não foi só ele, outros imigrantes europeus fizeram esse caminho de atravessar o oceano e vir para cá e para outras partes do mundo também. Assim como teve imigrantes que vieram para o sul do Brasil, outros acabaram indo para os Estados Unidos, né, para a América como toda essa ocupação, né, alguns para colônias de exploração, outros para colônias de povoamento, né, e também para a Ásia. Enfim, já havia esse comércio, né, essa navegação. Muitos navios passavam pela nossa costa brasileira, adentrando depois do Mar do Prata, indo para a Argentina. E é claro que houve alguns movimentos políticos que ensejaram naquele processo histórico para que essa movimentação da imigração alemã fosse um movimento bastante forte, em especial no sul do Brasil. A gente precisa entender alguns contextos, né? Já aí na primeira metade do século XIX há uma questão que é o período da abolição da escravatura, que só vai se concretizar definitivamente lá em 1888. Mas já se falava disso, né? de que esse período era uma sangria na história da humanidade, que não poderia mais haver isso e que, enfim, precisava-se resolver isso de alguma maneira. Outra questão era que havia um empobrecimento cultural da população. As pessoas que vieram para cá, a gente precisa pesquisar bastante a história, né? O Brasil foi descoberto em 1500, ficou praticamente 300 anos no esquecimento, porque até então era uma colônia só de exploração do Reino de Portugal. As pessoas vinham aqui, né? Tinha algumas pessoas que aqui moravam, mas era explorado e nunca teve administradores fortes que fizeram com que o país se desenvolvesse. E ainda a família teve que vir fugida, né, em função da guerra napoleônica e trazida pelas caravelas e pelas embarcações inglesas, que se estabeleceu, e mesmo diante daquele fracasso todo que o Dom João VI teve que enfrentar aqui, ele conseguiu se estabelecer como um império e conseguiu durante algum tempo governar. Enfim, há essa conjuntura toda social, cultural, política que precisa ser analisada para poder questionar por que essas pessoas chegaram aqui no século XIX. E a partir dali, quando chega a comitiva, e depois que o Dom João faz com que o Dom Pedro I case com a Leopoldina é austríaca, né? Então uma comitiva de alemães, de austríacos, ou seja, de falantes de língua alemã, começa já a ser uma coisa frequente aqui no Brasil.
né? E eu só quero fazer um adendo sobre isso, porque depois, quando a gente vira a República, a gente esquece um pouco da identidade cultural da história do país, mas a gente precisa olhar. Quando a gente olha para a bandeira brasileira, a gente sempre fala da mata e do ouro, né? E não é, né? O verde é da Casa de Bragança de Portugal e o amarelo é da Casa Austríaca, né? Da Casa dos Habsburgo, que é da Casa da Leopoldina. Então, um casamento de duas famílias imperiais muito importantes. Então, o alemão era um idioma oficial também no país, porque depois a princesa herdeira, né, a princesa consorte, se tornou imperatriz, tinha como um idioma oficial. E essa movimentação desses alemães já era uma coisa frequente. Ela trouxe junto com ela os pesquisadores, naturalistas, pessoas que estudaram os minérios, as matas, né? Então, muita gente falando alemão já no Brasil, antes ainda da chegada do Dr. Blumenau. O Dr. Blumenau, sabendo da fundação de uma colônia no Rio Grande do Sul e dessa movimentação, dessa propagação desse processo que o Dom Pedro II fez na Europa, porque ele era um excelente diplomata, ele viajou e começou a fazer contatos. Olha, né, temos terras, temos possibilidades de expansão, queremos expandir o país. Ele acabou tomando conhecimento e veio fazer uma visita e foi primeiro ao Rio Grande do Sul. Lá ele viu como funcionava o sistema da colônia, mas o Dr. Blumenau vem de uma cidade muito pequena. E ele não tinha o projeto de talvez sonhar como uma cidade do tamanho de hoje, né? Indo para quase 380 mil habitantes. Ele pensava a cidade de Hassefeld ainda é uma cidade como um estilo de um feudo, né? Então, uma cidade pequena, com costumes pequenos. Então, ele, quando vem visitar a primeira vez aqui a embarcação, ele vem com um sócio, que é o Ferdinand Harkrat, que depois se estabelece em Florianópolis, já era um comerciante em Desterro, e eles acham essa região toda muito bacana, bonita, interessante, e voltam ao Rio de Janeiro para fazer oficialmente a requisição das terras. Então, a gente, na história, né? Na história a gente fala muito dos 17 imigrantes, né? Então, foram 17 imigrantes que vieram da Alemanha para cá mesmo? Já existia gente aqui, não existia? Como é que foi essa chegada? Exatamente. Então, algumas pessoas são esquecidas da própria história. A primeira é a questão do sócio, né? O sócio acabou depois abandonando o empreendimento, porque havia sido feito um trato de que o sócio ficaria e ele voltaria à Alemanha para buscar e fazer a propaganda para trazer mais gente para fazer essa colonização desse pequeno espaço de povoamento que tinha aqui. Já existiam, sim, pessoas, até porque a região do litoral já era bastante ocupada, mas subindo o rio Itajaí, a gente já vai encontrar colonização belga ali na região de Ilhota, que tinha uma outra configuração geográfica, na região de Gaspar, Zimmermann, Schiram, a família do Peter Wagner, que teve muitas filhas e todas elas casaram, então tiveram muitos descendentes. Numa das vindas, subindo o rio, né, inclusive dessas viagens para conhecer essas terras aqui, o Dr. Blumenau pernoita em Gaspar, então a gente já há registros históricos que a gente observa e muita coisa ainda está para ser traduzida, mas que haviam, além dos índios, né, que habitavam aqui a região, de que havia aproximadamente 700 colonos, né, ou imigrantes que povoavam a região toda. Então, né? Já existia colonização aqui nessa região. Espaçadas, né, porque a gente tem que entender que quando foi dada a concessão das terras, elas iam, né, de Gaspar e subiam e até a divisa onde a gente vai a Lages, né? Então era uma terra muito grande. E obviamente que essas pessoas tropeiros e essas famílias foram adentrando aos poucos e foram conquistando seus espaços. O Dr. Blumenau ganha a permissão para organizar esse sistema aqui, né, para lotear no sentido assim de dar uma comunidade, né, de administrar esse espaço. Então, por isso que ele é considerado, até no hino que a gente canta, né, é o nome do primeiro que chegou e ele desbrava no sentido de organizar, né, de delimitar a terra, de organizar as funções, de quando remete as cartas para a Alemanha, convocando as pessoas para vir para cá, precisamos agora de levas de marceneiro, ou de gente que tem especialidade em farmácia, ou em veterinária, ou dando sugestões de do que trazer, o que não trazer, porque o clima aqui, imagina, as pessoas chegaram com roupa, com casaco de pele, com sapato daqueles de couro fechado, e tiver que se adaptar ao clima aqui. Então, ele organiza o sistema. E vieram também os italianos.
Depois vem os italianos, vem os austríacos, né? Porque daí ele consegue convocar. Essa convocação dele é feita para mais de 250 e poucas pessoas, certo. Né? Mas só 17 acabam aceitando um empreendimento e entram no navio com ele. Ele teve muito azar em muitas questões, né? Primeiro, de navios mercenários ainda naquela época, de terem invadido o espaço marítimo, né? E ter sumido com objetos que ele acabou trazendo para cá e se perderam. Desvio de rota, que outros imigrantes, por exemplo, que saíram da Europa, suíços, alemães, austríacos, com destino ao Brasil ou à Argentina, acabaram indo parar no Peru, né? Hoje, inclusive, a cidade de Oxapampa, que é uma cidade co-irmã de Blumenau, é uma colônia austro-alemã no meio da selva amazônica peruana. São ameríndios usando trajes típicos, mas eram destinados aqueles imigrantes, a grande parte católicos, principalmente os austríacos, mas eram destinados ao Brasil. E acabaram sendo desviados da rota e indo parar no Peru, e tem toda uma história. Então, o Dr. Blumenau teve que lidar com todas essas dificuldades ainda para conseguir organizar e ter que ir formando o lote desse povoamento. E na história, onde entra o vapor Blumenau? O vapor vem bem mais tarde, né? O vapor já vem no final do século XIX, né? Antes as embarcações eram embarcações, como a gente conheceu, quem é um pouco mais antigo aqui, né? Aquelas embarcações mais simples de madeira, como tinha travessa aqui no alto da Rua Bahia, né? Para atravessar o rio, ou em Itajaí, né? Com a bitonga, então a balsa, né? Era um sistema de balsa. O vapor vem depois, no final do século XIX. O Dr. Blumenau não chegou de vapor aqui, né? Ele veio numa canoa a primeira vez, né? Depois a embarcação talvez um pouco maior. Não se tem um registro exato de como era essa dimensão da canoa. Ele veio remando, então. Ele talvez venha ajudado, né? O Ângelo Dias era alguém que já morava aqui na região, já tinha família estabelecida aqui, e ajudou e subiu com ele, né? E com o Hakarat. O Hakarat abandona quando ele chega, porque o Dr. Blumenau deixou tudo encaminhado e voltou para a Alemanha. Quando ele chega aqui, o Hakarat escreve para ele, desistindo do empreendimento. Então, ele chega aqui achando que ia encontrar mais ou menos a cidade organizada, né? E o ponto da fundação da cidade é onde hoje é mais ou menos ali no entorno da prefeitura, do prédio atual da prefeitura, né? Da saída da região da Velha, né? Da Foz da Velha. E ali ele encontra uma cabana mal feita e com algumas outras pessoas que trabalharam no empreendimento. Ele deixa uma carta. E o Dr. Blumenau, né, pelo que a gente observa dessa tradução dessas cartas, ele faz questão de pagar, ou reembolsar o Ferdinand Hakarat, já que você deu a sua parte, nós combinamos a nossa, que era meio a meio. Estou te devolvendo, então fico responsável por tudo. Se der certo, o sucesso é comigo, né? Se deu errado, também assumo a responsabilidade. Ficou como se fosse um canteiro de obras ali, mas ele depois ele assim, mantém uma correspondência com o Hakarat. No final da vida, os dois, através das correspondências, fazem as pazes, né? Porque a idade também traz isso, né? Da maturidade, que a gente precisa aprender também a perdoar e, enfim, seguir em frente. Então eles têm não são os melhores amigos o que foram naquele período do sonho, mas ainda tem uma relação comercial e afetiva até o fim da vida. E como o Dr. Blumenau se virava aqui numa terra onde é uma terra estranha, ele falava português, como ele conseguia né, fazer as suas coisas aqui? Então, a gente, em função dos 200 anos do nascimento dele no ano passado, muita coisa a gente começou a resgatar, a procurar. A professora Sueli, no Arquivo Histórico, tem um vasto acervo que está microfilmado, que foi um projeto da década de 80, mas até então se tem um material bem interessante ainda a ser traduzido. Nós descobrimos no Instituto Karl Ripke, em Florianópolis, existe um livro de bolso que se chama Livro de Bolso para Homens a Aprenderem a Falar Português. Então, esses homens alemães que vinham para cá, aprendiam através desse livro de bolso as expressões coloquiais e, aos poucos, iam aprendendo a falar alemão. As cartas com as autoridades que o Dr. Blumenau se dirigia, com os brasileiros, eram todas escritas em português. E por muito tempo a gente desconfiou,
estou na secretaria há 4 anos, mas a professora Sueli há bem mais tempo, né, se achou que, inclusive, havia um copista que traduzia esse material e o Dr. Blumenau só assinaria. Mas pela grafia, agora, em função do material que eu acabei encontrando digitalizado, e foi digitalizado e agora a gente tem cópia disso, que os originais estão no acervo privado do imperador Dom Pedro II, dada a importância que o Dr. Blumenau tinha para ele, essa afetividade, né? Acho que talvez até pelo idioma, que ele podia conversar em alemão, se expressava com ele. A carta dá para ver que é a letra realmente do Dr. Blumenau. Então, o próprio linguajar do português brasileiro adaptado, o Dr. Blumenau, a gente consegue hoje confirmar que ele sim falava e escrevia português. E, aliás, as cartas com português muito, muito bonito, muito erudito, assim. Então, era alguém que realmente viveu e amou essa terra, que queria deixar o seu legado e fazer história aqui na cidade, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse grande desafio empreendedor do Dr. Blumenau, a vinda da esposa de Dr. Blumenau aqui a essa terra, os filhos e depois o desenvolvimento da própria cidade no próximo bloco. Tá bom. Ok? Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna nesse bate-papo descontraído, conhecendo um pouquinho mais dessa história rica do Dr. Blumenau, nesta semana em que a nossa cidade completa 170 anos. É um minuto só e o TVL Comunidade já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui o secretário de Cultura da cidade de Blumenau, que está completando aí 170 anos esta semana. E nós convidamos o secretário de Cultura para contar um pouquinho da história do Dr. Blumenau, né? E também fatos pitorescos da colonização da nossa cidade. Tantos desafios acabou mostrando aí que Blumenau realmente foi um grande empreendedor, né? Ele acabou voltando para a Alemanha e ele teve desilusões amorosas, né? E acabou trazendo aí a sua esposa para vir morar para cá. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas questões da esposa de Dr. Blumenau. E parece que ela, quando chegou aqui, ela ficou meio decepcionada com o que ela encontrou. Dr. Blumenau era um ser humano que, como todos nós, temos defeitos e qualidades. Era uma pessoa, pelas cartas, quem faz a tradução das cartas, principalmente em alemão, ele faz muitos desabafos, né? Hoje a gente usa as redes sociais para fazer isso, né? Na época eram as cartas. Então, ele era uma pessoa que ele tinha uma personalidade muito forte, muito exigente. Ele teve uma grande desilusão amorosa, porque ele, antes de vir para cá, ainda antes de 1850, ele estava com um noivado, né? Tinha um compromisso com essa noiva, que não se tem uma documentação, não sabemos de que família ela era, e a noiva manda uma correspondência terminando o compromisso que havia com ele. Então, ele fica um bom tempo desiludido, vem para o Brasil, os anos passam, ele já era um homem com mais de 40 anos de idade, e daí com quase 50 ele acaba contraindo matrimônio na Alemanha com a Berta Rapsold, né? Então, ele vem para cá, passa esse desafio desses primeiros anos aqui. Então, começam a chegar essas levas de imigrantes, e tem um material que a gente tem disponível na internet, as pessoas podem ter acesso a isso. Ele, manualmente, os 4 primeiros anos, ele dava a entrada de cada pessoa que aqui chegava. O navio que veio, o dia que saiu da Alemanha, o dia que chegou no porto, se parou no Rio de Janeiro, se parou em Santos, se parou em São Francisco, quem pagou a viagem, qual era a idade, qual era a função,
se morreu, se não morreu no período, né, como a gente tem a primeira morte no Rio Itajaí registrada, que foi um dos primeiros 17 imigrantes. Então, essas informações todas são graças a esse diário de bordo, que ele era bastante meticuloso. E ele vai para a Alemanha, faz uma viagem grande para a Europa, até para divulgar essa colônia, esse empreendimento que ele aqui está desenvolvendo, e ele precisa de parceiros e apoiadores, e aos poucos começaram a vir essas pessoas, né, inclusive de outras etnias, como você falou, como foram os italianos. E lá na Alemanha, então, ele é apresentado para Berta, e ela era filha de um relojoeiro, não era uma família de rica, mas ela tinha uma certa condição financeira, né, no século XIX, que era de uma moça, que eles chamariam de moça de sociedade, né, uma boa moça para casar. E é óbvio que encantou os olhos de todo mundo, sabendo que ele era um alemão que tinha terras no Brasil e que tinha um empreendimento, né? Imagina, né? Eu tenho terras lá, enfim, eu sou, não se usa a expressão prefeito, né? Mas eu sou o administrador. E isso deve ter encantado os olhos, né? E tem uma das poucas correspondências, porque se tem pouco material a respeito das cartas da Dona Berta, mas tem uma história que conta que quando eles chegam ao Brasil, descem, né? Depois, quando chegam na região aqui, começam a subir, ela começa a ver esse povoado, né, de Gaspar, aqui no Foz, né, e vai entrando na cidade, e ela pergunta para ele, onde fica a cidade? E ele diz, não, aqui é a cidade, né? Então havia algumas casas pingadas, né, aqui na região, e eles se estabelecem numa casa muito simples. Depois, primeiro lá onde naquela região ali da Foz da Velha, e depois se estabelecem aqui na região da Foz do Garcia. A casa era de madeira, existe uma única foto, uma casa que, segundo o relato de uma das filhas, era uma casa confortável, porque era bem arejada, mas de madeira e muito simples, e que a mãe, com as suas prendas domésticas, deixou a casa sempre muito agradável. Havia um jardim grande na frente. Ele já chegou com a Berta com um filho pequeno, então o Pedro Hermann já chegou aqui, né? As outras duas filhas nasceram aqui, depois teve mais o pequeno Otto, que morreu ainda pequeno. E ela não, por ver uma cidade que ainda estava se desenvolvendo, né? Ela não teve uma vida social muito ativa, então a gente não tem muitos registros dessa documentação. Ele havia prometido, porque como ele administrava os lotes, de que ele construiria uma casa para a família, onde se chamava do Morro do Aipim, né? Que é aqui na entrada da Rua Itajaí. Essa casa nunca foi erguida. Isso também deixou ela frustrada como dona de casa, como mulher, enfim. A sobrinha, né, que era a esposa do sobrinho dele, que era a mãe, a Rose, né, Gertner, era uma mulher que gostava de teatro, cinema, né, de cinema não, mas gostava de música, ópera, e era, né, toda envolvida com arte. E me parece que a Dona Berta não era uma pessoa mais introspectiva, era mais do bordado, da cozinha, né, do fazer, do trabalho manual. E como elas eram vizinhas, então também não tinham uma amizade muito grande, então ela acabou se isolando. Vem a enchente em 1880, né, a casa é totalmente danificada e levada pela água. O Pedro Hermann já tinha voltado nesse período para a Alemanha para estudar, porque ele se formou em engenharia, acabou morrendo depois em combate de guerra, está sepultado em Istambul. E ela aproveitou a deixa e pegou as duas. O filhinho pequeno já tinha falecido, tinha sido sepultado aqui. Ela pegou as duas filhas e vamos aproveitar agora é a hora, né? E foi embora, e ele ficou aqui, né? Tem relatos que a gente sabe que nos fundos onde hoje é o prédio da secretaria, que funcionou, né, a sede da colônia, ele morou algum tempo ali embaixo, onde as pessoas no imaginário dizem, era calabouço, era prisão, né? Na verdade servia para guardar carroça, guardar mantimentos, era uma série, e ali foi adaptado, né, um pequeno espaço para que ele pudesse dormir ali, até ele deixar isso tudo em ordem, e ele realmente daí teve que voltar, porque a família se estabeleceu na Alemanha, e para lá ele voltou e morreu, e depois só voltou com os restos mortais. Então a gente não tem muita referência dessa história da mãe. Quando as filhas vieram no início dos anos 20, do século XX visitar a cidade, esses relatos felizmente foram dados, né, e foram transcritos, e hoje a gente tem publicado no Blumenau em Cadernos,
né? E num trabalho de pesquisa, e muita gente tem se envolvido a pesquisar essa família ainda, que ele é um ser intrigante, né? Investigativo. Então, se tem buscado essa documentação e foram lançados 2 livros ano passado por pesquisadores de Florianópolis, algumas fotos inéditas, né? Inclusive do Dr. Blumenau fumando, que a gente não sabia que o Dr. Blumenau fumava, não havia relato nas cartas, então se achou carta dele fumando, fotos da esposa mais nova, das filhas mais novas. Então, essas coisas todas ainda estão para ser desvendadas. Mas como é uma família muito pequena, não deixou muitos herdeiros, só tem hoje a dona Yuta, que ainda está viva, mora na Alemanha, tem 82 anos, se eu não me engano, e que está bem de saúde, e que não pôde vir em função da pandemia, mas já mandou um relato para ser lido no dia 2 de setembro aqui na cidade. Me diz uma coisa, e doutor Blumenau, em função desse empreendedorismo todo, em função de todo esse trabalho, né, aqui na cidade de Blumenau, ele ficou bem de vida financeiramente falando, ele morreu rico, ele ganhou dinheiro aqui no Brasil? Então, essas memórias que eu estou colocando aqui são frutos de pesquisa de muitas pessoas e de voluntários, principalmente que fazem a tradução das cartas oficiais, dessas trocas de correspondências. A professora Sueli teve a oportunidade, ano passado, de fazer uma visita no arquivo, em um dos arquivos na Alemanha, juntamente com a Sabine Kiefer, que é uma pesquisadora, e juntamente com a bisneta do Dr. Blumenau. E nem eles sabiam da quantidade de documentos que eles tinham nesse acervo sobre o Dr. Blumenau. E a professora pôde ver pela primeira vez e até a família ter acesso ao espólio do Dr. Blumenau. E, para surpresa de muitos, se achava que, né, o Dr. Blumenau teria ido embora e teria ficado rico. E, pelo contrário, né, ele não tinha grande quantia de dinheiro no banco, tinha os bens móveis dentro de casa, e tinha expressado na carta que ele encaminhou ao imperador o desejo de um dia, se pudesse voltar ao Brasil, nem que fosse com as suas cinzas, e algumas questões de ordem prática familiar. Então, não houve nenhuma fortuna, né, nem houve nenhum destino. Afinal, ele deixa, inclusive, que se não houvesse um acordo entre os filhos, que ele teria um destino certo para uma entidade, que essa entidade faria uso, mas como os filhos era uma quantia, como qualquer herança pequena, isso acabou sendo dividido entre os herdeiros e ali ficou. Não ficou rico no final da vida, não pôde, né, morava numa casa muito modesta também na Alemanha, tinha uma vida muito simples. Talvez o feito dele tenha sido de fomentar, a gente quando fala na palavra empreendedor, a maneira como ele, com aquele espírito todo que ele tinha, dessa pessoa austera, de ter ajudado a outras pessoas a desenvolver a cidade que a gente tem hoje. Né? Se a gente tem pessoas criativas, vindas de todos os lugares, nós temos cheiros e aromas e sabores dos mais variados. Isso é fruto de alguém que empreendeu e que desenvolveu e habilitou as pessoas para que pudessem aqui construir, tivessem oportunidades assim como ele teve. Mas não foi uma pessoa que se beneficiou de nada, não é nada disso que a gente encontrou. E foi uma surpresa muito grande, porque a gente não tinha esse material. E foi o acervo de Wolfenbüttel, fez os arquivos, né, digitalizou, e agora a gente tem isso aqui, e tem um material muito rico ainda para ser transcrito para o português, porque, claro, como essa documentação foi feita lá em alemão, agora a gente tem alguns que são ainda em alemão gótico, tem uns voluntários que trabalham junto com a professora Sueli, que fazem a tradução desse material. Ano passado, Marcão, em função dos 200 anos, muitos veículos de comunicação exploraram a questão da vida do Dr. Blumenau, e a gente tem algumas visões e alguns olhares sobre a história do Dr. Blumenau disponíveis hoje, estão nas redes sociais, na internet, no YouTube, né, e as pessoas podem olhar. Tem olhares mais românticos, né, e tem olhares um pouco mais dessa linha de pesquisa acadêmica. É uma pessoa instigante, não é uma tese de doutorado que vai definir quem era esse personagem, que é importante para a história em vários aspectos. É alguém que empreendeu,
fomentou a cultura na cidade. Nas cartas ele dizia, né, se você conseguir, traga um instrumento musical, traga partituras. Se você tem habilidade para dança, para o teatro, né, traga os seus sapatos para poder dançar. Se você sabe bordar, faça suas habilidades. Se você tem habilidade para a área religiosa, né, então a sua vocação é religiosa. Foi alguém que empreendeu nesses vários outros aspectos, inclusive fomentando para o turismo, porque ele saía daqui, era um embaixador turístico, saía daqui para vender a ideia da cidade e do potencial que tinha aqui para fazer com que as pessoas pudessem sonhar como ele. Então, Blumenau está completando 170 anos. Se não fosse aí esse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, muito provavelmente nós deveríamos ter aí um momento de festa, né? Uma semana aí de muita festa, de muita programação, né? Infelizmente não teremos, né? E vai se dar apenas uma programação nessa quarta-feira, é isso? Nós teremos uma homenagem restrita, né? Vai ser feita uma transmissão pela internet até para garantir a segurança de todo mundo. Nós teremos a colocação de algumas flores ali no túmulo e principalmente das velas, e as velas têm um significado especial porque além da memória daquelas pessoas que ali estão sepultadas, nós vamos fazer uma homenagem a todas as vítimas dessa pandemia e também uma homenagem a todas as pessoas que de uma forma ou de outra estão trabalhando, né, frente à questão do coronavírus, a todas as pessoas que acabaram se contaminando e venceram. Então será um momento de reflexão, de agradecimento, de oração e de força também. O acesso será restrito, né, em função do próprio espaço geográfico que o mausoléu comporta. Então é uma cerimônia simples, mas histórica, porque é no momento dos 170 anos e é um momento que a gente nunca imaginou passar, né? A tradição dos desfiles, os desfiles na cidade, e isso é uma outra coisa interessante, né? Nem sempre foi comemorado o dia 2 de setembro, né? Isso foi uma discussão que passou, inclusive, na Câmara de Vereadores lá em tempos atrás, né? Os legisladores, na época, questionavam se era no mês de fevereiro, quando foi a transferência de colônia, enfim, até que se chegou à data simbólica que a gente tem hoje. Antigamente, há muito tempo atrás, o desfile no dia 2 de setembro ele era basicamente concentrado com a participação e o desfile dos clubes de caça e tiro. Então havia um grande desfile, um grande cortejo na Rua 15. E nos últimos 40 anos, aproximadamente, se tem essa configuração de desfile que a gente tem hoje, reunindo escolas, clubes, as entidades, né, que sempre atende o chamado da Secretaria de Cultura e da Prefeitura para participar do desfile. Aliás, o blumenauense adora um desfile, né, e se sente partícipe, é uma coisa muito bonita de ver. E uma pena porque muita gente perguntou assim, mas não, infelizmente não temos, a gente precisa garantir a segurança das pessoas. Mas a homenagem vai ser feita, né, como você será perguntou. às 9 horas? Será às 9 horas no mausoléu, né, com a transmissão pelas redes sociais. E isso será também, não deixa de entrar para a história nesse momento também que a humanidade toda passa. E a carta da bisneta do Dr. Blumenau também, ela já encaminhou? A dona Ilta mandou uma mensagem, né? Ela morava em Berlim, ela se mudou, está numa outra cidade, mas prontamente, através de amigos que ela tem aqui em Blumenau, né? E não tem problema nenhum em falar, a família Niemeyer, né? A dona Alda e a Beatriz, a gente também tem contato da dona Ilta, mas a dona Alda e a Beatriz fizeram contato com ela e ela prontamente já fez o ofício, porque ela representa uma entidade também, que é da memória da preservação das histórias de Blumenau lá na Alemanha, e ela já fez uma manifestação à prefeitura e à municipalidade e ao prefeito, né, parabenizando a cidade pelos 170 anos e por manter viva ainda a trajetória da família dela. Então essa carta também deve ser lida no dia 2, né, e parabenizando como os votos felicidades para todos nós. Secretário, obrigado pela sua presença aqui no programa TVL Comunidade, contando um pouquinho da história e fatos pitorescos aí da colonização de Blumenau, da história de Dr. Blumenau, né? E parabéns pelo trabalho à frente da Secretaria de Cultura aqui da cidade de Blumenau. Um abraço, obrigado e espero contar com você em outras oportunidades. Sempre à disposição. Parabéns para todos nós blumenauenses. Sigamos em frente. Teremos outras festas para comemorar e para celebrar. Parabéns, Blumenau. Ok, sucesso. TVL Comunidade fica por aqui.
obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro entrevistado aqui pela sua TV Legislativa. Um abraço a todos, até lá.